Eu disse para vocês que a Cuca Pondé, né, aquele ser histriônico que pensa que é filósofo, ou que quer se dizer filósofo, Luiz Felipe Pondé, a maior farsa intelectual já apresentada pela Folha de São Paulo, ele vai ter um chilique homérico por conta da Kamala. E ele teve. Mas como nós falamos aqui que ele ia ter um chilique homérico por conta da Kamala, ele resolveu, né, disfarçar tendo um chilique anal. Ele tem problemas mentais e anais, o Pondé. E aí, ele juntou tudo. E o mote foi o quadro do Da Vinci parodiado nas Olimpíadas. Gente, o artigo dele na Folha de São Paulo é simplesmente, eu diria, um poço de ignorância, mas eu vou dizer uma privada de ignorância. O Pondé junta tudo, Kamala, Hamas, o quadro, para dizer, eu quero ver os esquerdistas que montaram este quadro fazerem o mesmo contra o Islã. Eles não têm culhões. Vejam, gente, ele gira, e o que ele pensa? Culhões. A gente teria, né? Pô, esse cara não tem coragem, não tem culhões. A linguagem, o subconsciente dele o trai, ele só pensa em culhões. Porque de bola, de esporte, ele não entende nada. O que ele tem que ver Olimpíadas? Ele nem viu. Bola, a única que ele entende é esta. Culhões que ele sonha que venham por trás lhe penetrar. Esse é o sonho do Pondé. E daí o ataque histérico. Ui! Agora, por que o artigo é ignorante? Primeiro, o artigo é ignorante pelas razões que eu já falei em relação à ignorância dos outros. Da Vinci não é um quadro religioso. Da Vinci é um quadro que todas as escolas ensinam, onde a Última Ceia aparece com os deuses cristãos como homens comuns, sem a auréola. Da Vinci destitui a famosa auréola dos quadros religiosos daqueles cristãos, que são exatamente os apóstolos, transformando-os em homens comuns, no espírito da Renascença. Se o Pondé tivesse feito um colégio, aprendido leis da física, aprendido a escrever, ele também teria aprendido isso, mas ele não aprendeu, porque ele fugiu da escola. Fugiu. Ou ficava fazendo na escola coisa que não é de fazer na escola. Imaginaram o Pondé na escola jogando bola? Ai, me machucaram minha canelinha. Chacoalhando a pancinha. Vocês imaginaram a menina? Bom, aí vejam só. Então, este não tem sentido. Primeira questão é essa, né? Agora, a segunda é que ele inventou de dizer que a França, a esquerda francesa, nem tem nada muito a ver com a esquerda. A França, ao fazer aquele protesto, né, ele queria ver fazendo contra o Islã. Então, aí vem a segunda ignorância. A França já fez vários. E não só pela sua sociedade. E que resultou, sim, no ataque terrorista ao jornal. Lembram dos cartunistas que morreram? Mas
Em outras vezes, a França, como Estado, peitou o Islã e também peitou o terrorismo. De que maneira? Lembram quando o Estado francês, agora recentemente, proibiu a burca e o cobrir os rostos no serviço público ou no ambiente de instituição pública? Lembram? A coisa chegou a tamanha discussão que foi até para os trajes de banho. O Estado francês queria que os trajes de banho islâmicos não vigorassem. Não pode ir de burca na praia. Então o Estado francês, e não um grupinho de esquerda francês, porque foi exatamente num governo de caráter conservador, peitou o Islã. Em nome do quê? Em nome de valores laicos da Revolução Francesa, que a França procura reivindicar sempre que pode. Sempre que pode, por governos conservadores ou não, a França tende a dizer: somos herdeiros da expansão da Revolução Burguesa de Napoleão. Somos herdeiros da expansão da República. Somos herdeiros da Revolução Burguesa. E vamos implantar, né, a manutenção da liberdade de religião. Isso significa manter o Estado laico e as instituições laicas. Então, portanto, não foi o cristianismo que foi afrontado, foi o islamismo, exatamente o que o Pondé está dizendo que não acontece. Acontece com consequências e acontece com outras consequências menos graves. Então, dupla ignorância. Não sabe o que é a Santa Ceia e não sabe aquilo que disse, que é que a França não peita o Islã, só o cristianismo. Então, se o sujeito vai escrever na Folha de São Paulo, se diz escritor e até filósofo, e não sabe essas duas coisas, ele não é nenhuma dessas coisas e ele é um charlatão. Ele é uma falcatrua de si mesmo, uma desonestidade intelectual, porque ele devia estudar para poder escrever, mas ele não faz, porque ele é exatamente aquilo que ele fala dos outros. Ele fala do inteligentinho. Ele projeta numa figura chamada inteligentinho ele mesmo, que é o burrinho revoltado, só que é a direita, em vez de ser a esquerda. Ele tem chiliques. Pondé precisa fazer como Karnal fez, assumir uma identidade sexual e curtir os meninos. Ele está pedindo, ele tem chiliques pedindo isso, a família não vê. E ele está de tal ordem, né, imbuído disso e desesperado, que agora ele, que é judeu, que vai na sinagoga e fez os votos, falou que não tem religião. Mais uma desonestidade intelectual. Até quando, gente, a Folha de São Paulo vai propagar esse tipo de ignorante? Até quando ela vai dar guarida para esse tipo de ignorante? Porque isso, gente, esse tipo de ignorância, ela faz palestras. Esse tipo de ignorante, põe livro nas escolas. E aí, a nossa sociedade vai absorvendo esse tipo de gente que não estudou, que não gosta de estudar, mas que diz que gosta e propaga sandices. Isso que ele fez no artigo de hoje é histeria, sandice e um terrível fogo anal. Como ele viu travestis podendo se apresentar e ele, né, a traveca maior não podendo assumir, teve todo o chilique do mundo. Mas isso não é importante. O importante é denunciar a burrice dele, a ignorância dele quanto ao quadro e quanto ao histórico do enfrentamento francês em relação a posições não laicas. Eu disse que ia acontecer. E lá no meio ele enfia a camala, claro,
porque é ela que deu todo o chilique nele. Gente, Pondé, aqui cá entre nós, ele é o cara que defende o genocídio de Netanyahu sobre o povo palestino. Esse cara, você põe livros dele na sua escola, então você é igual a ele. Você não tem apreço nenhum pelas crianças que estão morrendo. Pensa nisso. Agora, seriamente. Daqui a pouco a gente volta.